Salve, salve galera, Giba na área para falar justamente de ciências da natureza aqui no Raio X Enem do Conceito Vestibulares. Já deixa aqui, ó, nos siga lá no Conceito Veste, @ConceitoVeste no Instagram, e vocês também podem me seguir lá, eu tô lá no Instagram também, cheio de dicas para vocês, né, de biologia, @prof_biologiba. Me segue lá que vai estar cheio de dicas ali e vocês podem acessar para dúvidas sem problema nenhum. E o que a gente vai conversar? Obviamente, ciências da natureza, biologia. Então, na biologia, tu pergunta, Enem, o que mais aparece? O que mais vai cair? Pessoal, a matriz que desenvolve, que justamente orienta a execução, a elaboração das questões no Enem, ela vai dar uma primazia, uma prioridade justamente para a ecologia. Quando a gente observa as competências e habilidades ali da área das ciências da natureza, a gente vai ver muitas temáticas envolvendo, então, questões de sustentabilidade, impactos ambientais, relações ecológicas. Então, esses assuntos, a ecologia acaba sendo um cerne, o centro das questões de biologia dentro do concurso Enem, dentro do Enem. A gente vai observar, por exemplo, a ecologia em primeiro lugar com um percentual de 30,7% de questões de ecologia. Bom, senhor, tudo bem. Ecologia é um universo. O que mais cai dentro de ecologia, então? Sim, a gente tem como fazer uma análise disso. E dentre os conteúdos de ecologia, o que mais a gente observa são os de relações ecológicas. Relações ecológicas, lembra? As relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, harmônica e desarmônica. Relações interespecíficas são aquelas relações entre indivíduos de espécies diferentes, harmônicas e desarmônicas. Nós vamos também ter o assunto de cadeia alimentar, teias alimentares. Então esses são assuntos bem pertinentes. Também a gente vai observar assuntos falando sobre a matriz energética, impactos ambientais sobre as matrizes energéticas ali envolvido e, obviamente, a gente não pode deixar de lado os ciclos biogeoquímicos. Então esses ciclos biogeoquímicos costumam aparecer com grande frequência dentro do Enem, principalmente ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono. Esses dois ciclos, disparadamente, sempre aparece uma questãozinha. Então, aquela questão, né? Tipo, Giba, ciclos biogeoquímicos, o que vai aparecer mais? Te foca lá em ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono. Bem provável que vai aparecer. Tranquilo? Qual é o segundo lugar dessa nossa listinha? Nós vamos encontrar fisiologia animal e fisiologia humana, com 14,5%. Então, já vem em segundo lugar aqui. Então, principalmente fisiologia humana. Dentro de fisiologia humana, deve ter um queridinho ali. Fisiologia humana, só para relembrar vocês aí desse conteúdo, vamos lá falar de sistema nervoso, sistema endócrino, sistema circulatório, respiratório, sistema excretor, sistema reprodutor. Tá? Então todos esses sistemas aí vão cair dentro do conteúdo de fisiologia animal e fisiologia humana. E qual deles vai ser o principal? De fisiologia animal e humana, a gente vai encontrar principalmente ali sentidos, órgãos dos sentidos, visão, audição, sistema nervoso, mas o sistema endócrino eu vou dar um carinho, uma atenção mais especial, porque o sistema endócrino ele é muito interessante. O sistema endócrino ele trabalha muito aproximadamente, muito próximo com o sistema nervoso e com o sistema excretor. Então ele acaba sendo um meio de campo, né, uma linha que une esses diferentes sistemas fisiológicos humanos. Então fica mais fácil da gente elaborar, a banca, melhor dizendo, elaborar questões que consiga abranger um máximo de conteúdos de fisiologia ao mesmo tempo, numa única questão. Lembrando que biologia, a gente vai aproximadamente, mais ou menos, 15 questões. 15 questões. Pode ser 13, pode ser 12, pode ser 15, mais ou menos 15 questões. Então isso significa o quê? Que uma única questão ela pode acabar exigindo de vocês mais recursos quanto a conteúdos. Tá? Sobre os conteúdos, como a gente acaba encarando essas questões do Enem, eu já vou comentar com vocês.
citologia. Citologia, 9,25% aproximadamente da prova é citologia. E o que a gente observa em citologia? Quais conteúdos de citologia costumam aparecer mais? Membrana plasmática, propriedades de membrana e os transportes através de membrana. Aí a gente vai ter algumas organelas membranosas aparecendo, mitocôndrias, cloroplastos, as características, as peculiaridades dessas organelas. Mas a parte de membrana plasmática e os transportes através de membrana são assuntos bem recorrentes. A gente vai encontrar assuntos falando sobre difusão simples, difusão facilitada, a osmose, o pavor da galera. Então, esses conteúdos costumam aparecer bastante. Modificações de membrana, microvelocidades, desmossomos e assim por diante, também vão estar envolvidos aí. Então veja, o assunto membrana plasmática é bem importante. Outro, propriedades da membrana plasmática, composição da membrana plasmática, ela é composta de uma bicamada fosfolipídica. Tá, e daí o queco, né? O que eu tenho a ver com isso? Essa bicamada fosfolipídica, quando a gente fala de fosfolipídios, a gente vai falar das propriedades físico-químicas, então a gente vai ter assuntos interdisciplinares. Tem algumas questões de biologia, de ciências da natureza, que tanto um professor de biologia como um professor de química poderiam resolver ele tranquilamente. Tu pode lançar uma ótica diferenciada na resolução dessas questões. Então, a membrana plasmática ela abre esse caminho de interdisciplinaridade e consegue dançar no meio de diferentes conteúdos, diferentes áreas das ciências da natureza. Então, é um assunto bem recorrente. Em seguida, nós vamos encontrar biologia molecular, 6,4%. Mas o que é a biologia molecular aqui? Bom, na biologia molecular a gente vai encontrar ali dogma central da biologia, ou seja, como as informações passam do DNA para ser transformados em proteínas e enzimas. Então, DNA, ocorre o processo de transcrição, a gente gera um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro, então, é traduzido, a informação dele é traduzida numa proteína pelos ribossomos. Então esse conteúdo, esses conceitos, acabam entrando aqui na biologia molecular. A genética, a parte de biotecnologia, transgenia, organismos geneticamente modificados, clonagem, esses assuntos, então, acabam mergulhando dentro deste conceito aqui, dentro dessa área de biologia molecular. Análises de DNA, os testes de paternidade. Então, de tu ver aqueles quadradinhos e ver quem é filho de quem ou quem é o pai, né, daquela criança, a gente vai encontrar dentro dessas questões. E tu tá aí do outro lado, eu sei que quando eu falei desses testes de paternidade, já vem uma imagem na tua cabeça. Fazer aquela relação, exatamente. Então, se vocês lembraram disso, é porque é um assunto importante. Ele costuma aparecer de diferentes maneiras, obviamente, mas costuma aparecer. E o top 5 que eu separei aqui para a gente conversar hoje, imunologia, 5,8% aqui. E quando eu falo de imunologia, eu estou falando tudo que envolve o nosso sistema imune. Mas sistema imune é fisiologia humana. Mas eu dou um destaque especial aqui, porque costuma aparecer assuntos sobre vacina. Que tipos de vacina? Quais são os tipos de vacina? Como é que elas são feitas, essas vacinas? Vamos encontrar assuntos aqui como o sistema imune responde a um determinado antígeno. As relações de antígenos-anticorpos é uma relação de imunologia, a gente vai encontrar lá dentro das questões que fala sobre os tipos sanguíneos. Como tu vai descobrir um determinado tipo sanguíneo? Então, quais são as células do nosso sistema imune e suas funções? O que acontece quando nós temos problemas do nosso sistema imune? Então, quais são as consequências? Então, esse também é um assunto bem recorrente e que acaba trazendo para a gente uma especial atenção aqui na parte de biologia, ciências da natureza. Tranquilo? Bom, indo para esse outro lado aqui, a galera sempre pergunta: tá, Sor, mas sobre as doenças, sobre os bichinhos que fazem mal pra gente, o que costuma cair mais? Então vamos lá, a gente vai ter o assunto das bacterioses. Então vamos falar das bacterioses. O Enem tem uma paixão pela leptospirose. Por quê? Porque logo no início, no Enem, a gente tinha uma prevalência na parte de ecologia de assuntos sobre água. Poluição da água, enchentes. Tá? E quando a gente tem esses eventos
principalmente de enchentes, a gente aumenta a chance, né, de bacterioses do tipo leptospirose. Outro que a gente vai encontrar, as protozoonoses. Então, as protozooses, melhor dizendo, né, nós vamos ter malária. 3 questões apareceram, né, de malária, desde o início dos primórdios ali do Enem. Tá? Doença de Chagas. Doença de Chagas, a gente vai encontrar aí 2 questões aparecendo. Leishmaniose, essa foi recente, uma questão. Então vejam que são todas doenças, protozooses tropicais. Tá? Então essas protozooses tropicais, elas têm uma prevalência um pouco maior e tem tudo a ver com o nosso contexto aqui. Tá? Sobre a parte de verminoses, a esquistossomose, que costuma aparecer aí, com 5 questões. Galera do Enem, a banca do Enem, adora falar de esquistossomose, onde a gente vai ter um mulucídio, que é um hospedeiro intermediário no processo, no ciclo de vida do esquistossoma manzoni. Então, esquistossomose, 5 questões. A ascaridíase, também, Ascaris lumbricoides, a lombriga, tá? É outra queridinha que costuma aparecer mais recorrente. 2 questões, dentro das provas de Enem já apareceram. Tá? Então, o que costuma ser cobrado? Na maioria das vezes, se costuma, então, cobrar métodos, tá, de profilaxia. Como é que tu evita, essas doenças? E se eu fizer determinada substância e essa substância mata determinado organismo, será que isso impede o ciclo de vida, dessas entidades aqui? Então, isso aqui eu vou aproveitar, já para falar desse ponto muito interessante das questões do Enem, que é o fato de que a maioria das questões de ciências da natureza, biologia no Enem, elas vão exigir de vocês interpretação de texto, pessoal. Muita pouca decoreba. Porque na maioria das vezes a instrução, as informações já estão contidas em tabelas, em gráficos ou naqueles ricos textos introdutórios. Tá? Aqueles longos textos, lá estão as dicas de como vocês devem resolver aquela questão. Então, uma forma de tu resolver as questões de ciências da natureza, na parte da biologia, leia o comando primeiro, antes de tudo. Caiu na questão, tu passou o olho rapidamente ali, viu, isso aqui é de biologia, vai lá no comando da questão. Pegou o comando da questão, frisa o que aquele comando quer. O que a banca quer saber de ti? Aí tu lê o texto introdutório, ou daí tu vê o gráfico, ou tu vê a tabela. Analisa aquele texto introdutório, frisa as palavras-chave de acordo com o comando, e aí tu parte para o abraço para olhar as alternativas e achar a alternativa correta. A maioria das vezes, a alternativa correta, tá, tu vai achar justamente através de uma interpretação dos textos que estão envolvidos nas questões de biologia. Por fim aqui, viroses. Quais são as viroses que mais aparecem? Dengue, febre amarela, pessoal. Então, aquele mosquitinho sem vergonha, o Aedes aegypti, o S egípcio, o Aedes aegypti. Então, ele é um vetor da dengue, da febre amarela, mas cuidado, aqui na febre amarela, pessoal, a gente tem a febre amarela silvestre. E aí a gente vai ter um outro vetor, que vai ser o Haemococcus, tá? Do gênero, um mosquitinho do gênero Haemococcus, que vai estar envolvido, com febre amarela, que teve um surto há pouco tempo atrás de febre amarela silvestre, e o vetor era esse Haemococcus, não era o Aedes aegypti. Beleza? Então, galera, esse apanhado geral sobre ciências da natureza, biologia, que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Eu deixo aqui aquele forte abraço, um beijo no coração de vocês e não esqueça de nos seguir lá nas mídias YouTube e também no Instagram. Até mais, galera! Fala, gurizada, beleza? Professor Rafael na área aqui pro raio-x do Enem. No Conceito Vestibulares eu vou te entregar de barbada as questões de física da prova de ciências da natureza do Enem. Eu sei, nesse momento do ano tu deve estar te perguntando, será que ainda dá tempo de começar a estudar?
E eu vou te dizer, sempre dá tempo. Sempre dá tempo. E eu vou te mostrar que com alguns conteúdos tu consegue fazer a maioria, mais de 70% das questões de física para o Enem. Então, se tu está procurando estudar desde o início, ou se tu está procurando organizar teus estudos de revisão, ou se tu está procurando, inclusive, recuperar conteúdo atrasado e tu quer saber o que é mais importante, aquilo que tu tem que priorizar, vem comigo porque eu vou te entregar. A gente vai começar o seguinte, pensando, a prova de Ciência da Natureza tem 45 questões distribuídas nas nossas 3 disciplinas, Física, Química e Biologia. Comigo aqui, tu vai ter a barbada na prova de Física. Com certeza, eu sempre coloco o conteúdo mais cobrado de Física ondulatória. Dá para esperar aí tranquilamente de 3 a 4 questões envolvendo ondulatória, tá? Só que ondulatória é um conteúdo bastante extenso. Em termos de teoria, tem que cobrir bastante coisa. E tem bastante coisa que cai. Então eu botei aqui no quadro as seções principais que tu tem que prestar atenção na hora de estudar. Primeira coisa, vamos falar de ondulatória. Não tem como começar por outro lugar a não ser pela equação fundamental da ondulatória, V lambda F, o famoso vamos lamber a ferida. V é a velocidade da onda, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência da onda. Fica muito atento porque tu vai fazer uma questão que envolve essa equação aqui. Seja para calcular alguma coisa, seja para trabalhar com as proporções. Dessa equação aqui, fica focado bastante na relação entre comprimento de onda e frequência. Quando a velocidade de uma onda não muda, a velocidade é constante, e lembra que quem determina a velocidade é o meio, quando a velocidade não muda, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Tu aumenta a frequência, tu diminui o comprimento de onda, e essa é uma relação que vale a pena tu investir porque ela geralmente aparece. Então, tu vai fazer uma questão de equação fundamental ondulatória, pode esperar, printa e me cobra, beleza? Seguinte, acústica. Outra questão que geralmente é certa no Enem na parte de ondulatória. Alguma questão envolvendo algum desses temas. Qualidades fisiológicas do som, que são aquelas características, o que é nota musical, né? O que é altura, o que é intensidade sonora e o que é timbre. Dá uma revisada, dá uma focada nisso aqui. Ondas estacionárias. Eu investiria um tempinho em ondas estacionárias. O Enem gosta de vez em quando de botar uma ondinha estacionária. E um dos fenômenos ondulatórios que o Enem mais gosta é o efeito Doppler, que está muito linkado com a parte de acústica. O efeito Doppler pode acontecer com qualquer tipo de onda, mas ele é muito característico em questões na parte de acústica. Aquele papo, né? Quando a fonte se aproxima, a frequência percebida aumenta, quando a fonte se afasta, a frequência percebida diminui. O som fica mais agudo na aproximação, o som fica mais grave no afastamento. Dá uma olhada em efeito Doppler, que tem aparecido com bastante constância. Depois, a gente vai para o terceiro bloco de ondulatória, que tu tem que dar uma focada, que são das ondas eletromagnéticas. Aqui, tem que conhecer o espectro eletromagnético, o nosso Ramilux-G, tá? E lembrar que no espectro eletromagnético, as ondas estão organizadas. O que é essa palavrinha bizarra, né? Ramilux-G, o que ela quer dizer? O que é isso? Rádio, micro-ondas, infravermelho, L de luz visível, U de ultravioleta, X de raio-X e G de raio gama. Essa palavra tá para organizar, para tu lembrar que nesse sentido aqui, as ondas crescem em frequência. Elas aumentam a frequência. Então esse Ramilux-G organiza as ondas em ordem crescente de frequência ou em ordem decrescente de comprimento de onda. O rádio é a onda com a menor frequência, portanto, o maior comprimento de onda. Fica focado naquela relação lá. E o raio gama é a onda com maior frequência e, portanto, menor comprimento de onda. E outra parte do espectro bastante importante que tu tem que dar uma focada é na parte da luz visível, que é a parte que nos interessa enquanto seres humanos, a parte que a gente enxerga, que é o espectro de cores, o VLAV-LAV, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que tem essa ordem na mesma lógica que o Ramilux-G.
A cor vermelha é a cor de maior frequência, a cor violeta, maior comprimento de onda, falha nossa. A cor vermelha é a cor de menor frequência e o violeta é a cor de maior frequência das cores que a gente enxerga. E depois, dentro de ondulatória, a gente ainda tem uma parte de ótica, porque a ótica ela é toda baseada em cima de dois fenômenos ondulatórios. A reflexão da luz na formação de imagens em espelhos e a refração da luz na formação de imagem em lentes. De reflexão da luz, lei de reflexão. Tem que saber, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, o ângulo em relação à normal. Dá uma olhada, isso é bem rápido de tu estudar. Agora, um dos fenômenos ondulatórios que o Enem mais gosta. Uma das questões que mais aparece de ondas, né, ou de ótica, como queiram classificar. Refração da luz. Aquele fenômeno que acontece quando a onda muda de meio de propagação. Na refração da luz, tu tem que entender, primeiro, o que é índice de refração. Lembra dessa equaçãozinha aqui? Tá? Tu tem que conhecer a lei de Snell, ok? Já falo aqui de reflexão total e dispersão, mas o que é fundamental para tu dizer que tu entende a refração da luz é tu olhar para esse diagrama, só de olhar para esse diagrama, que mostra um raio de luz incidente batendo na divisão entre dois meios, aqui a gente pode dizer que é o meio 1 e aqui o meio 2, e tu tem que conseguir, só de olhar para esse diagrama, me dizer se a velocidade da onda está aumentando, diminuindo, se o comprimento de onda está aumentando, diminuindo. E aí, como é que a gente usa o diagrama? É só olhar para esse ângulo aqui, ó. O ângulo que o raio faz com a normal, a gente chama de ângulo de incidência, podemos chamar de θ1, e o ângulo que o raio faz com a normal depois que ele passou para outro meio, a gente chama de θ2. Se o ângulo diminuiu, tu está reparando que o θ2 é menor que o θ1, então o ângulo diminuiu, pode cravar, a velocidade diminui, então a velocidade 2 é menor que a velocidade 1 e, portanto, o comprimento de onda no meio 2 é menor que o comprimento de onda no meio 1. Tem que saber olhar para esse diagrama e montar isso aqui. Esses três caras sempre andam junto. Ângulo diminui, velocidade de comprimento de onda diminui também. O cara que anda ao contrário é o índice de refração. O N2 vai acabar sendo maior que o N1. Repara que a boquinha fica virada. Se tu der uma bela focada nesses aspectos da ondulatória, eu te garanto, tu está muito bem preparado para esse conteúdo no Enem. O segundo conteúdo de física que tu mais vai encontrar questões na prova do Enem é a eletrodinâmica, que é o conteúdo que envolve os traumatizantes circuitos elétricos. Quem nunca derramou uma lágrima numa prova de física fazendo questões de circuitos? Agora, não te assusta, porque as questões podem ser fáceis, tá? Pode ser que uma questão fácil da prova de física, da prova de ciência da natureza, de física, envolva circuitos elétricos. Para tu entender os circuitos elétricos, eu gosto de dividir esse conteúdo em duas partes. Primeiro, a parte que tu vai tomar a base, em que tu vai entender aquilo que tu vai precisar aplicar nos circuitos elétricos. Se tu não entender essa base, tu vai ter problema aqui. Essa base envolve, basicamente, entender as relações entre tensão, resistência, corrente elétrica e potência. A primeira lei de Ohm é a equação, quem vê ri, né? V da tensão, R da resistência e da corrente. Tem alguns lugares, algumas fontes que em vez de botar V, botam U aqui na tensão. Beleza. Primeira lei de Ohm, a equação que tu mais vai usar na eletrodinâmica. Ela estabelece as relações entre corrente, resistência e tensão. Segunda equação, essa não aparece tanto, mas de vez em quando ela aparece, vale a pena, é a equação da segunda lei de Ohm, que vai te dizer o seguinte: quando tu for construir um resistor, que características desse resistor vão influenciar na quantidade, na resistência que ele vai oferecer. O material, a resistividade, L, o comprimento desse resistor, e A, a área desse resistor, desse corpo, a espessura. E por último, as equações de potência elétrica. Tu tem 3 equações de potência elétrica, elas vão determinar a relação entre potência com a resistência, a corrente e a tensão. Aqui, quando tu for resolver as famosas questões de chuveiro elétrico, que o Enem tanto ama, o Enem está formando uma geração de jovens que sabe como funciona um chuveiro elétrico, tá? Porque eles cobram tanto isso que o Brasil inteiro daqui a pouquinho vai estar sabendo. Então,
foca aqui. Quer entender chuveiro elétrico, tem que focar aqui. Entendeu essa base, está pronto para vir para os circuitos. Tá? E aí o circuito basicamente tem dois tipos. Tem que entender essas duas características, da associação em série e da associação em paralelo, que geralmente aparecem misturados no circuito, mas tu não entender elas individualmente, tá? Tu vai ter problema, aí não tem como. O circuito em série, pessoal, é aquele circuito que a gente conecta 3 resistores numa mesma linha, que eu digo, no mesmo caminho, ou seja, a corrente elétrica não tem nenhuma opção de caminho. A corrente que passa no resistor 1 é a mesma que vai passar no resistor 2, é a mesma que vai passar no resistor 3, porque ela não tem bifurcação, tá? Então, essa é a primeira característica do circuito em série. A corrente por todos os resistores que estão em série é igual. I1 é igual a I2, que é igual a I3. Nesse nosso exemplo, nós temos 3 resistores. Em compensação, conforme a corrente vai passando por esses resistores, ela vai sofrendo quedas de potencial. Então ela tem uma queda aqui, ela tem outra queda aqui, ela tem outra queda aqui. Se os resistores forem todos iguais, a queda de potencial é a mesma. Agora, como a queda de potencial se calcula por essa equação, quanto maior for a resistência, mais queda de potencial ela vai produzir. E por isso que se diz que no circuito em série, a queda de potencial é proporcional ao valor do resistor. O resistor maior vai provocar maior queda. E por último, no circuito em série, a resistência equivalente, que é a resistência total. Qual é o total? Qual é a equivalência de resistência que R1, R2 e R3 oferece? É simplesmente somar os resistores, as resistências, perdão. Tá? Se tu tiver 4, soma as 4. Se tiver 5, soma as 5. Se tiver N resistores, soma N resistências em série. Isso está te dando uma característica importante, está te dando uma informação importante. Que no circuito em série, quanto mais resistores tu alinha na série, maior fica a resistência total. O circuito em série é aquele circuito que conforme tu vai acumulando resistores em série, maior fica a resistência total do circuito. Isso é uma característica que vai ser importante, porque vai aumentar a resistência, vai diminuir a corrente, vai diminuir a potência. Veja como está tudo relacionado. Circuito em paralelo é completamente o oposto, todas as características opostas. O que significa isso? Primeira característica, se antes era só um caminho, aqui eu tenho mais de uma opção de caminho, eu tenho bifurcações. Tá? Esses pontinhos de bifurcação a gente conhece como nó. Tá? Isso aqui é um nó, esse aqui é outro nó. Tá? Então a corrente vai se dividir, quando chegar aqui nesse nó, a corrente vai se dividir por esses caminhos. E, portanto, eu sei que esses resistores estão em paralelo, porque eles não estão mais no mesmo caminho. E se eles estão em caminhos diferentes, a corrente vai se dividir. A corrente não vai ser a mesma por todos. E por isso que se diz que no circuito em paralelo, a corrente se divide na proporção inversa com a resistência de cada ramo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ramo com maior resistência vai receber menos corrente. Corrente não gosta de resistência. O ramo com menos resistência vai chamar mais corrente para ele, tá? Em compensação, a tensão por todos os caminhos é a mesma. Por que a tensão por todos os caminhos é a mesma? Porque todos os caminhos ligam o ponto A ao ponto B. Então, por todos os caminhos, eu tenho que sair do potencial do ponto A e chegar no potencial do ponto B. Então eu tenho que provocar a mesma diferença de potencial. E a resistência total do circuito em paralelo? 1 sobre RE, a resistência equivalente, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, no caso do exemplo nós temos 3 em paralelo, mas assim vai, com N resistores em paralelo. O que significa? Qual é o significado teórico por trás disso aqui? De novo, uma característica inversa em relação ao série. No série, tu acumulava resistências em série, a resistência total ficava maior. Aqui no paralelo, quanto mais resistências tu coloca em paralelo, menor fica a resistência total do circuito e mais corrente ele chama para o circuito, aumentando também a potência do circuito. Então, é por aqui que tu tem que começar a desenrolar a eletrodinâmica. Começando por aqui, tu está pronto para ir para as questões. O terceiro conteúdo, na verdade, eu não coloco ele como um conteúdo, eu coloco ele como um conceito. O conceito de energia. Inclusive, pessoal, o conceito de energia é talvez o conceito de ciência que tu mais vai ver na prova de ciência da natureza, conectando física, biologia e química. Na parte de física,
são alguns conteúdos que cobram o conceito de energia. O Enem adora o conceito de energia, até porque o Enem é uma prova bastante contextualizada e a energia é algo que faz parte do nosso dia a dia. A geração de energia, inclusive, envolve problemas sociais, questões sociais que a prova gosta de explorar. Na física, alguns temas envolvem energia e esses temas a gente vai explorar. Energia mecânica, se tu for pensar no cronograma de física, desde lá da primeira série do ensino médio até o final do terceiro ano, geralmente é na energia mecânica que na física tu tem o primeiro contato com o conceito de energia. Aqui eu queria destacar o conceito de trabalho, tá? Que é força por deslocamento, mas principalmente as três formas de energia mecânica que são equações bastante cobradas pelo Enem, especialmente essas duas, da energia cinética, que é a energia que envolve velocidade, energia potencial gravitacional, que envolve altura, e a energia potencial elástica, que envolve a deformação dos corpos. Esteja preparado para uma questão de conservação de energia, onde uma energia vira outra, mas ela se conserva. Afinal de contas, tudo que envolve energia envolve o princípio fundamental e importantíssimo da conservação de energia, que a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, só pode ser transformada. Então, questão de conservação de energia mecânica é muito comum, caiu em 2019, por exemplo. Outro conceito que envolve, outra parte do conteúdo de física que envolve energia é calor, porque calor é energia. Calor é um processo de transferência, de troca de energia devido à mudança, à diferença de temperatura. Quando um corpo sofre variação de temperatura, ele tem que trocar energia na forma de calor, ou então para mudar de estado físico. A famosa equação do Q-macete é a equação que calcula o calor envolvido na mudança de temperatura. E a equação do Q-moleza é a equação que calcula o calor envolvido na mudança de estado físico. Muito destaque para essa aqui. Tá? Essa, pessoal, é uma das formas mais cobradas pelo Enem, a equação do Q-macete. O Enem gosta do tema calor, inclusive da parte teórica de transmissão de calor e do conceito de calor, fica bastante atento para isso, tá? A parte teórica do que é calor, quais são os processos de transmissão de calor. Caiu bem pesado isso em 2019 e vem aparecendo com bastante frequência. Depois, eu botei assim, ó, termodinâmica. Foca em gases e primeira lei. De maneira mais tímida isso aqui aparece, mas é que o Enem adora cobrar funcionamento de usinas de energia. Muitas dessas usinas, especialmente a termonuclear, a termoelétrica, estão envolvidas com esse funcionamento. Se for uma usina hidroelétrica, ela vai estar envolvida com a energia potencial gravitacional. Se for uma energia eólica, uma usina eólica, que usa a energia cinética do vento, ela vai estar envolvida lá com energia cinética, tá? E claro, toda usina está envolvida com energia elétrica, afinal de contas ela transforma essas formas de energia que eu citei em energia elétrica. De energia elétrica, pessoas, eu já mencionei o que tu precisa saber lá na eletrodinâmica, nas equações de potência, tá? Pode ter uma relação lá com a eletrodinâmica. E aí, dentro de energia, para tudo e foca neste conceito aqui. O conceito de potência. Eu digo que o conceito de potência é o conceito que conecta todos esses temas. Por quê? Potência é simplesmente quanta energia tu converte, tu transfere num determinado intervalo de tempo. Tá? E nessa parte aqui de energia, tá? Nessa parte de energia, pode entrar qualquer uma das formas que eu mencionei. Pode entrar a energia cinética, pode entrar a energia potencial gravitacional, pode entrar a potencial elástica, pode entrar o calor, pode entrar a energia elétrica. Então, tudo que envolve energia pode envolver potência, tá? Então, esteja preparado para usar essa equação em qualquer um destes contextos. Qualquer um desses contextos, o conceito de potência é muito importante dentro do importantíssimo tema da energia que eu acabei aí de destrinchar para ti na física. Os últimos dois assuntos que eu vou te recomendar fortemente que tu estude, porque é uma questão certa. No caso aqui já vai começar a cair só uma questão.
tá? Ondulatória 3/4, eletrodinâmica 2/3, aquele blocão ali de energia dá para esperar umas 3 ou 4 questões, e aqui cinemática dá para esperar uma questão que pode envolver ou velocidade média ou o preferido do Enem, MRU e MRUV, e os gráficos, tá? Esses dois caras têm que estudar junto, tá? Vai estudar MRU e MRUV, seja pelas equações, pelos gráficos, tem que fazer o pacote completo porque pode aparecer. Então, dá para esperar uma questão aqui que cobre um desses temas, mas cinemática geralmente cai no Enem, eu sempre espero uma questão disso. E outro conteúdo que também está na base da física, importantíssimo, vem uma questão, mas ele é muito importante para te ajudar em outras partes da física, porque envolve coisas importantes e fundamentais, é o conteúdo de leis de Newton. Obviamente, o que tu vai estudar? As 3 leis de Newton, né? Não tem como começar por outro caminho, tem que começar com as 3 leis, porque muitas vezes as questões envolvem somente o conhecimento ou a aplicação dessas 3 leis de Newton. Questões um pouquinho mais complexas podem envolver os bloquinhos, as famosas questões de bloquinhos. E aí, questões de bloquinhos podem te exigir conhecimento de força de atrito, importante, tá? Estuda a força de atrito entre superfícies, porque o Enem gosta. E por fim, aquele conteúdo que não cai sempre, não cai todos os dias, mas por garantia é melhor estudar, é a parte de estática. A parte de estática é aquela parte que envolve torque, que envolve rotações. Inclusive não caiu em 2019, mas de estática caiu o equilíbrio de ponto material. É outro ponto dentro da estática. Caiu em 2019, equilíbrio de ponto material. Quem sabe em 2020 venha a cair uma questãozinha de torque, beleza? Então, dá uma olhada para te preparar para uma questão de cinemática e uma questão de leis de Newton. E com isso, nesse nosso raio-x, eu vou te dizer assim, ó, por baixo, estimando para baixo, a gente cobriu umas 12 questões da prova. Umas 12 questões de física da prova de ciência da natureza. Lembrando que a gente pode esperar aí 14, 15 questões de física na prova de ciência da natureza. Com esses conteúdos que eu te passei, dá para cobrir umas 12 questões, tá? É muito mais do que 75% da prova. Não, muito mais eu não sei, não fiz as contas, tá? Alguém faz a conta aí para mim. 12 dividido por 15. Quantos por cento dá? Perfeito? Foca nisso. Se der tempo, aí tu vai para outros conteúdos. Mas eu vou te dizer o seguinte, focando nisso, tu tá muito bem resolvido na física para a prova do Enem. Então era isso, galera. Eu espero que tu tenha gostado desse panorama da prova de física. Espero que ele te ajude a organizar os teus estudos e que tu te saia muito bem nesse Enem. Vamos com tudo, o que precisar, tamo junto. E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Guilherme Eschke, eu sou professor de Química aqui do Conceito e hoje nós veremos o raio-x da Química na prova do Enem. Então, começando pela estrutura da prova, né? O que vai aparecer da prova? São entre 14 e 18 questões dentro das 45 questões da prova de Ciências da Natureza, ok? Dentro das 8 competências da prova de Ciências da Natureza, são abordadas aproximadamente 6 dessas 8 competências dentro da prova de Química. Também dentro das 30 habilidades da prova de Ciências da Natureza, cerca de 14 habilidades são provadas dentro da prova de Química de Ciências da Natureza, ok? Então nós temos entre 14 e 18 questões, 6 competências e pelo menos 14 habilidades para termos dentro da prova de Ciências da Natureza. Sora, então, se a competência e habilidade eu não preciso saber conteúdo, tá errado esse raciocínio, tá? Eu vou te explicar por quê. Imagina que nós façamos uma teoria de conjunto, tá? Tu precisa resolver um exercício. Ok? Então, o exercício é o conhecimento que tu necessita ter. Beleza? Para resolver esse exercício, tu precisa sim ter o conhecimento do conteúdo. Certo?
Então, o conteúdo, ele é necessário para resolvermos um exercício. Mas, na prova do Enem, além do conteúdo, nós precisamos ter algumas habilidades, né? Que é como tu resolver um problema, por exemplo, né? Então, dentro desse conteúdo, nós precisamos ter pelo menos uma habilidade. E, considerando todas as habilidades, nós precisaremos ter uma competência para botar em prática essa habilidade, ok? Então, aqui nós teremos uma competência, certo? Então, para quem fala aí, o Enem é só coisa do dia a dia, eu não preciso estudar para o Enem, muda esse disco, muda esse pensamento. O Enem é muito importante tu saber conteúdo, mas ele vai além do conteúdo, ele vai tratar das habilidades que tu tem para resolver um problema e da competência que tu tem, seja para interpretar esse problema, seja para identificar qual solução tu vai precisar colocar. Ok? Então é muito importante que saibamos o conteúdo, mas acaba sendo mais importante nós termos as habilidades e competências necessárias para resolvermos as questões do Enem, tá? Então eu separei a nossa aula de hoje em dois momentos diferentes. O primeiro momento eu vou analisar com vocês as competências e habilidades de cada uma dessas 6 competências e 14 habilidades abordadas na prova de Química do Enem. E depois eu vou falar os conteúdos que caem dentro dessas abordagens. Claro, eu usei para analisar os últimos 10 anos da prova do Enem, tá? Então eu usei essa análise aí que eu fiz das questões para determinar os conteúdos e suas competências e habilidades. Fechado? Então, a primeira competência que nós analisaremos vai ser a competência da área 1. Então, te liga aqui no verbo que ela é empregada, compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Então, por exemplo, eu tenho uma energia, tá? Será que essa energia que pode ser limpa ou suja, entre aspas, será que ela está sujeita a uma evolução dentro do nosso papel econômico e social? É isso que eu tenho que analisar, tá? Dentro dessas competências, dessa primeira competência, eu teria algumas habilidades, que daí vai afunilando, né, até chegar no conteúdo. Então, associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Vou pegar combustíveis, né? Hoje em dia, o combustível mais difundido é a gasolina, né, que é um combustível fóssil. Mas quem vai dizer que, por exemplo, em 2060, o principal combustível não vai ser o hidrogênio? Então, o que a prova vai cobrar de vocês? É vocês analisar e compreender que esse combustível ele pode ser substituído por algo mais tecnológico ou melhor ambientalmente falando, tá? Ou socialmente falando, beleza? Dentro da competência da área 1, ainda nós temos a habilidade 3, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo em diferentes culturas. Eu gosto de usar um exemplo da química, aquele negócio, esse alimento é livre de químicos, então ele é um alimento bom. Não, um alimento, por exemplo, um arroz, mesmo que ele seja orgânico, ele tem um carboidrato, e carboidrato é uma molécula, é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio, então não é livre de químicos essa parada. Tá? Então o Enem gosta de confrontar esse senso comum com a linguagem científica. Tá? Então é muito importante que saibamos interpretar a linguagem científica. O que eu digo de linguagem científica? Saber nome de sal, saber nome de ácido, saber nome de bases, saber o nome das funções orgânicas e saber principalmente a utilização de todas essas funções, tanto inorgânicas quanto orgânicas. Tá? Só um exemplo de como nós podemos usar isso. Depois, a habilidade 4, avaliar propostas de intervenção no ambiente considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Essa habilidade até acaba sendo mais cobrada na prova de biologia, mas na prova de química pode aparecer. Por exemplo, biorremediação,
né? Biorremediação é uma palavrinha muito interessante. O que é biorremediação? Bio tem a ver com algo natural, algo da vida. Remediação é tu resolver um problema. Então tu pode resolver alguns problemas de uma forma natural, não utilizando algo que recupere a coisa momentaneamente, mas depois vai gerar um novo prejuízo. Tá? Então, nessa competência da área 1, é a gente utilizar a ciência, no meu caso, utilizar a química, para resolver problemas da sociedade, para resolver problemas de transporte, para resolver problemas de senso comum e para resolver problemas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Fechado? Então, nota que isso é muito Enem, né? Tipo, as competências são todas muito relacionadas, tá? Depois, a competência da área 2, olha só, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Então é muito parecido com aquela habilidade 3 que nós tínhamos, né? Então aqui eu separei a habilidade 7 da prova de ciências da natureza. Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. Exemplo clássico disso, a adulteração da gasolina, a adulteração de leite, tá? Como é que tu faz uma medida para saber se a gasolina está adulterada? Tu coloca numa proveta, né, que é um instrumento de medidas de volume, e tu coloca água junto. Se a água tiver um aumento de volume muito grande, quer dizer que tem muito álcool naquela gasolina, né? E isso acontece por causa das interações intermoleculares e tudo mais, né? Então esses testes de controle são muito cobrados no Enem. E aí durante as nossas aulas eu sempre procuro passar para vocês alguns testes de controle de acordo com os conteúdos que nós estamos vendo, né? Então, por exemplo, de interações intermoleculares, um dos testes de controle vai ser a qualidade da gasolina, né? Onde no Brasil, hoje, a legislação diz que o máximo de etanol na gasolina é 27% e o restante seria hidrocarbonetos, né? Principalmente o octano. Tá? Então, testes de controle para relacionar e identificar a presença dessas tecnologias em diferentes contextos da sociedade. Ok? Depois, da competência da área 3, que ela nos diz que é associar as intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. Difícil, né? Vamos ver as habilidades que fica mais fácil. Ó. Então, identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos nele envolvidos. Português, tá? Que não é tão português tão claro assim para muitos. Lei de Hess, por exemplo. A lei de Hess é muito utilizada nessa habilidade 8. O que é a lei de Hess? Tu tem um processo de várias etapas e essas etapas vão culminar num produto final. Então tu precisa analisar, por exemplo, energeticamente todas as etapas que vão gerar aquela energia necessária para obter aquele produto, né? Então eu tenho uma reação de várias etapas e vai gerar uma reação global que terá uma energia bem definida, né? Outro processo de transformação, por exemplo, é eu fazer uma reciclagem, é eu reutilizar um produto. Sempre lembra daquela política dos 3 R's, né, que a biologia também aborda muito. Então, essa habilidade 8 é extremamente importante para identificarmos dentro da prova. Tá? Depois, dentro da mesma competência, nós temos a habilidade 9, que é compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. Aqui vai entrar, por exemplo, o conteúdo de oxidação e redução. Se tu pegares o ciclo do nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio vai sofrendo oxidações e reduções à medida do tempo, né? Então essas oxidações e reduções dentro dos compostos do ciclo do nitrogênio, só para pegar um exemplo, é um dos exemplos da importância desse ciclo biogeoquímicos. E também fluxo de energia tem a ver lá com Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tu vai utilizar essa conservação da energia de acordo, seja numa cadeia trófica, seja numa reação química, e tu vai analisar o fluxo dessa energia. Tá? Então aqui a competência 3 a gente vai usar muito o conteúdo da termoquímica para identificar essas etapas, compreender importâncias de fluxos de energia e tudo mais.
Fechado? Depois, na competência da área 4, olha só, bem importante também, compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Te liga na habilidade aqui, ó. Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Então, o que eu posso analisar aqui? Posso analisar, por exemplo, as medicações, né? Que sempre vai envolver uma questão para tu identificar uma função orgânica. Ele vai dar, por exemplo, uma aplicação da função orgânica e tu precisa identificar onde é que ela está dentro de uma molécula, por exemplo, né? Então, muito importante também essas competências e habilidades. 5. Uma das competências mais importantes, eu diria que é a segunda mais importante, tá? Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Vamos ver quais habilidades, ó. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Essa questão pode envolver uma interdisciplinaridade, tanto com a biologia quanto com a física, tá? Então, muito cuidado quando tem que relacionar um gráfico, uma tabela, qualquer informação dentro do texto. Se dá uma notícia, por exemplo, tu tem que interpretar, porque tu vai ter que relacionar informações. E relacionar informações é uma habilidade que eu digo que é a habilidade da nossa idade complexa, né? Tu precisa relacionar informações. E cada vez mais a tendência do Enem é ter informações e tu saber interpretar e relacionar elas. E isso vai desencadear nas ciências naturais, né? Eu posso usar N exemplos, assim, por exemplo, de remédios que estão no senso comum, mas não funcionam, né? Vocês sabiam, só uma curiosidade, vocês sabiam que não há nenhum artigo científico que comprova que a vitamina C é eficaz ao combate à gripe? Só há artigos científicos que comprovam que a vitamina C ajuda o sistema imunológico a se fortificar. Mas tem esse mito aí que a vitamina C é o principal responsável para tu não ter gripe, não ter resfriado e tudo mais. Isso é bullshit, né? Isso aí é mentira, porque não há artigos científicos capazes de comprovar que previne a gripe. Mas sim, aumenta a eficácia do sistema imunológico. Então, olha essas habilidades que estão sendo relacionadas, né? Então, tanto essa habilidade de relacionar informações, que às vezes a gente tem, quanto aquela habilidade de senso comum, né? Então, a prova do Enem é fascinante por causa dessa ideia mesmo. Depois, relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos a finalidades que se destinam, né? Então, uso de medicamentos, por exemplo, uso de óxidos na indústria, uso de ácidos na indústria, né? Bem importantes esses temas. E por último, avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica e ambiental. Aqui vai entrar de novo a palavrinha de biorremediação ou simplesmente só remediação, tá? Então, nós teremos a remediação aqui como uma coisa bem importante na prova do Enem. Então, guarda essa palavrinha aqui de remediação porque vai aparecer bastante, tá? Depois, competência da área 7. Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações de problemas, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Então, ó, aqui é o conhecimento, ou melhor, a competência somente da química. E é essa que eu vou dar mais atenção, tá? Porque, nota, todas as competências que eu elenquei até agora eram relações das ciências naturais. Aqui a competência da área 7 é uma relação somente da química, ok? Então, vamos lá. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Dentro dessa habilidade aqui, depois eu vou elencar todos os conteúdos, tá? Mas só dentro dessa habilidade pode cair todas as funções inorgânicas, pode cair todas as funções orgânicas, pode cair todos os tipos de reações químicas possíveis, tá? Seja reações orgânicas ou seja reações inorgânicas. Pode cair misturas, pode cair conceito de fase de mistura, pode cair substância pura, tá? Então aqui é
o raio-x da química do Enem, a habilidade 24 e competência da área 7. A habilidade 24 vai estar presente em pelo menos 5 questões da química. Isso eu posso garantir para ti. Tá? Então, em pelo menos 5 questões, tu utilizar códigos e nomenclaturas e caracterizar as coisas que o problema te dá de acordo com as transformações, características e qualquer nomenclatura da química. Ok? Então, a habilidade 24 é muito importante. Depois, a habilidade 25, que é muito parecida. Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Então aqui tu pode escrever que vai ter uma estequiometria. Se está falando de rendimento, está falando em conservação de massas. Tá? Então estequiometria são pelo menos 2 questões dentro do Enem, né? Ou cálculos químicos, para não dizer somente estequiometria. Tá? Identificando etapas, lei de Hess, que eu já comentei um pouco antes. Tá? De novo, ó, implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Remediação, vai aparecer na tua prova remediação. Tá? Depois, habilidade 26. Avaliar implicações sociais, ambientais e ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energias envolvidas nesse processo. Aqui, de novo, principalmente combustíveis, né? Sei lá, ele vai dar uma tabelinha. Densidade do combustível, potencial calorífico. Tu vai ter que relacionar qual que vai ter um menor prejuízo ambiental de acordo com o número de mols de CO2 produzidos. Né? Então, sei lá, se tu tem hidrogênio, o hidrogênio na sua combustão não produz CO2. Então ele teria uma característica ambiental bem legal. Mas será que o poder calorífico dele ia compensar, de acordo com a sua densidade? Não sei. Interpretação de gráficos e tabelas, né? Que é uma das habilidades base da prova do Enem. Então, essas implicações sociais sempre vai aparecer. Então, processos industriais, por exemplo, né? Até essa semana tivemos ali no Polo Petroquímico de Triunfo, para quem é do Rio Grande do Sul, tem o Polo Petroquímico de Triunfo, né? A Braskem Braskem, que é uma indústria de polímeros, né? Ela estava expelindo uma chama gigantesca que dava para ver a 100 km de distância. Isso aconteceu por um erro da planta industrial que teve que liberar um pouco de calor a mais e aí liberou essa chama. Mas será que essa chama não tem implicações ambientais? Não sei, né? Só estudando a planta para saber. E aí, a questão vai te dar todo o processo que vai estar envolvido. E aí, tu vai ter que identificar, tu vai ter que analisar essas implicações sociais que esse problema terá. Né? Exemplos clássicos disso. Acidente do Césio 137 em Goiânia, acidente de Fukushima no Japão, acidente de Chernobyl. Essa questão da radioatividade é muito importante nessas implicações sociais, ambientais e econômicas dentro de recursos energéticos, tá? Então vale a pena dar sempre uma revisada em radioatividade. E por último, habilidade 27, avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando o risco ou benefício. Então, eu tenho um solo ácido, como é que eu torno ele um solo básico? Eu tenho um solo básico, como é que eu torno ele um solo ácido? Né? Por que é necessário fazer uma rotação de culturas, por exemplo? Por que nas indústrias eu preciso controlar a emissão de gases? Por que nas cidades eu devo incentivar o uso de transporte público e não transporte individual? Né? Então são várias questões que podem ser abordadas aplicando conhecimentos químicos. Okay? Então sempre lembra, a prova do Enem vai ser dividida em conhecimentos, em competências e habilidades. Tá? Tu precisa saber o conteúdo para poder desenvolver as habilidades e competências. E Sor, como eu estudo para o Enem? A química, primeiro tu vai entender o básico. Depois tu vai fazer questões. Por último, tu vem perguntar para o prof. Tá? Se quiser perguntar para o prof ali entre 1 e 2, pode perguntar, tá? Mas primeiro tu precisa entender o básico. Para entender o básico, a nossa equipe vai estar disponível para vocês, tá? Então eu fiz uma artezinha aqui, faz mais tempo, até tinha colocado no meu Insta e tal, mas eu resolvi usar aqui porque eu achei ela bem bonitinha, né? Então o que é bonito tem que ser valorizado, tá? Então eu coloquei aqui, ó, Química com o Gui, né? O Gui sou eu, obviamente, e os top 5 assuntos no Enem nos últimos 10 anos, tá? Então, Físico-Química é o mais abordado de todos. É em torno de 26,7% da nossa prova de Química do Enem.
o que vai aparecer em físico-química que tu tens que lembrar, tá? Vai aparecer principalmente termoquímica, vai aparecer o equilíbrio químico, vai aparecer soluções e vai aparecer estequiometria. Certo? Então esses são os principais conteúdos abordados. Eu vou botar um asteriscozinho aqui, se tu quiseres revisar radioatividade também, tá? Aparece com uma certa frequência, geralmente uma questão interdisciplinar com a física aí de soluções de problemas. Ok? Beleza? Depois, nós temos aí a química geral, tá? Química geral, eu vou colocar aqui a minha flechinha verde, tá? O que nós teremos na química geral? Principalmente funções inorgânicas. Tá? Lembrando, dentro das funções inorgânicas, o pH, que aqui pode aparecer no equilíbrio iônico também, tá? Então dá uma atençãozinha no pH, porque é bem recorrente aparecer funções inorgânicas e pH relacionando com o equilíbrio químico, tá? Então isso aqui é bem importante. Aonde aparecem funções inorgânicas também? Na questão do meio ambiente, tá? Na questão do meio ambiente, por exemplo, remediações de solos ácidos, solos básicos e tudo mais. O que mais de química geral? Tabela periódica não costuma cair, tá? Porque a tabela periódica ela não é fornecida no Enem, então se ele der alguma coisa não vai aparecer. Geometria molecular também não costuma cair, mas polaridade de moléculas costuma cair. E aí lembrando, para tu saber se uma molécula é polar ou apolar, tu precisa saber a geometria, tá? Então polaridade de molécula é um assunto bem recorrente, assim como as interações, né? Interações intermoleculares. Ok, eu vou colocar aqui intermoleculares, IM, tá? São intermoleculares. Então a polaridade e interações intermoleculares é um assunto muito recorrente na prova do Enem. Fechado? Então, isso daqui vai ser muito importante. Além, claro, de clássicos sistemas materiais. Interpretação de gráfico, interpretação de misturas, né? Separação de misturas, estação de tratamento de água, né? Então, aqui dentro dos sistemas materiais, lembra da estação de tratamento de água. É um assunto muito bem cobrado e muito bem abordado dentro dessa química geral. Tá? E também junto com o meio ambiente, né? Então o meio ambiente geralmente vai ocorrer aqui dentro desses sistemas materiais. Ok? Tranquilo? Tempinho para tirar print. Beleza? Deixa eu apagar meu quadrinho aqui e vamos para a química orgânica. Então aqui, na química orgânica, olha só que é 19% da prova, a gente vai ver as funções orgânicas, né? E dentro das funções orgânicas, tu pode lembrar de caracterizar as funções orgânicas, da nomenclatura das funções orgânicas e também das aplicações. Então é tudo de funções orgânicas que tem que aparecer, tá? Geralmente tem uma questão, ano passado não apareceu, mas geralmente tem uma questão de identificação dessas funções orgânicas, né? Saber o que é um álcool, o que é um aldeído, o que é um ácido carboxílico, mas as funções sempre aparecem, tá? Depois nós temos isomeria, que é sempre uma questão bem cobrada, né? Os 3 tipos de isomeria, tanto a isomeria plana, quanto a isomeria óptica, quanto a isomeria espacial, né? Esses 3 grandes tipos de isomeria são bem cobrados. E também as reações orgânicas, que geralmente vai ser uma questão de interpretações, tá? Então essas reações orgânicas são questões de interpretação. Fechado? Meio ambiente, né? Meio ambiente é meio que englobado em tudo, vai envolver uma solução de problemas, né? Então sempre lembre que meio ambiente tem a ver com soluções de problemas ou intervenções, né? Que seja. Ok? E energia vai tratar principalmente de potencial energético, de energia renovável, de energia não renovável e
essas nuances aí que podem aparecer, tá? Então, geralmente vai ser uma questão interdisciplinar com a física, tá? Então, energia pode ser energia renovável, pode ser energia limpa. Esses conceitos, assim, que acabam sendo bem importantes, tá? De energia renovável e energia limpa vão acabar aparecendo bastante no Enem. Vocês precisam saber como identificar uma energia renovável, como identificar uma energia limpa, um combustível fóssil, um combustível não renovável, um combustível poluente e as N maneiras que temos de produzir energia. Se a gente pode estocar vento, se a gente não pode estocar vento, né? Se a gente pode estocar hidrogênio, se a gente não pode estocar hidrogênio, e essas nuances aí que são bem interessantes dentro do universo da química. Tá? Então, só para dar um patamar geral, o que mais vai aparecer na prova de química vai ser físico-química, seguido logo depois da química geral e seguido da química orgânica. Dentro dessas 3 grandes áreas da química, nós vamos encaixar no meio ambiente, principalmente na química geral e a energia, que aí geralmente vai ser uma interdisciplinaridade, tanto com biologia quanto com a física. Beleza? Então, queridos, eu sou o professor Guilherme, eu sou o professor de Química aqui do Conceito e esse foi o nosso raio-x da prova de Química de Ciências da Natureza. Qualquer dúvida eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, que vocês nos chamem nas redes sociais, que eu vou estar sempre disponível para responder todas as dúvidas de vocês. Fechado? Um beijo no coração de todos, foi um prazer e até mais. Tchau, tchau.